Bom dia, meus queridos, meus amados. Bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite, porque acompanham o outro horário. Que o Senhor abençoe e fale grandemente os nossos corações nesse devocional de hoje. Que essa reflexão de hoje faça diferença em nossas vidas, que possamos realmente prestar atenção no que vai estar sendo dito aqui. É algo muito importante, queridos. Fala sobre obediência, né? E nós temos que ser obedientes, por mais que seja difícil. Muitos momentos a gente obedecer o que Deus está pedindo, que Deus está requerendo de nós, mas nós temos que ser obedientes, né? A palavra aqui de Gênesis 7:5 vai falar sobre Noé. Noé é um homem justo e bom, andava com Deus. O Senhor deu uma missão a ele, uma missão que talvez tivesse dado a nós, aonde nós, a gente provavelmente não teria cumprido, não sei, mas enfim, depende da obediência, o grau de obediência de cada um. E Noé foi obediente, o Senhor mandou ele construir uma arca gigantesca. E o Senhor falou que ele construísse aquela arca porque ia chover, e aquela arca era para colocar a família dele, e todos já conhecem a história da arca de Noé. Mas Noé não questionou. Noé poderia falar assim: Senhor, eu não sou engenheiro, como é que eu vou construir uma arca? Como é que eu vou saber o peso que ela tem que ter? Como é que eu vou saber, Senhor? E o Senhor somente deu as instruções a Noé de como seria, como ele tinha que fazer aquele barco, e ele, sem questionar, obedeceu. E realmente veio o dilúvio e ele conseguiu se salvar toda a família, alguns animais, enfim. A obediência, queridos, nos leva à salvação, nos leva à paz, nos leva à tranquilidade. Obedecer sempre é o melhor caminho. Eu vou relatar aqui uma questão recente de obediência, que eu tive que obedecer mesmo sem querer falar daquilo, né? Sem querer viver aquela situação, né? O Senhor me falou em setembro que levaria minha mãe e pediu para eu falar com meu irmão Daniel, meu filho mais velho, de que o Senhor levaria a minha mãe. E eu, sem coragem para passar o recado, fui passar o recado somente dia 13 de outubro para o meu irmão Daniel, juntamente com minha cunhada. E ali choraram. O Espírito Santo testificou que realmente levaria nossa mãe. Nossa mãe estava bem, estava saudável, mas... E eu passei aquele recado com muita dor no coração, não queria passar. Mas era necessário, querido, o Senhor estava pedindo para que eu passasse o recado. E quando foi na véspera do Senhor levar o meu irmão Moisés, que partiu 12 dias antes da minha mãe, no dia 24 de março do ano passado, o Senhor me falou que levaria meu irmão e que eu chamasse meu marido para clamar pela alma do meu irmão comigo. E ali eu chamei, e ali nós ajoelhamos e clamamos pela alma do meu irmão. Naquela madrugada houve uma guerra espiritual, que a minha cunhada, que estava no hospital com meu irmão, conta, mas não vou entrar em detalhes aqui do testemunho, somente para dizer o quanto foi necessário eu obedecer o que o Senhor estava falando, por mais que me custasse, por mais que fosse difícil. Porque quando foi no dia 25, o Senhor levou meu irmão, mas o Senhor estava falando que eu pedisse a minha irmã Lídia, que estava lá, para que ele aceitasse Jesus como o único suficiente salvador da vida dele. E assim Moisés aceitou, e logo o Senhor o levou. E, queridos, o que eu quero dizer com isso é que se eu não tivesse obedecido às ordens do Senhor, se eu não tivesse atentado a tudo que o Senhor estava me falando, porque o Senhor tinha me falado de 2 datas, tinha me mostrado 2 caixões, e ali eu fui passando para minha família o que o Senhor passava. Eu não conseguia passar tudo porque era muito difícil para todo mundo, mas, querido, se eu não tivesse obedecido, com certeza eu não teria sido curada. Eu fui curada do meu emocional mediante a obedecer tudo que o Senhor estava me passando e ao passar para minha família. E o Senhor fez o impossível e o improvável, que foi me curar do emocional, curar minha irmã de depressão no meio de 2 lutos, devido a obedecer, a obediência,
né, de passar o que o Senhor estava falando. Era necessário que eu fosse obediente, por mais que doesse, por mais que fosse difícil, né, queridas? Tem muitos momentos na nossa vida que vai ser difícil obedecer uma ordem de Deus, obedecer, levar o que Deus está falando, passar a mensagem que Deus está mandando passar. Vai ser difícil, mas a gente precisa obedecer, né? E em nome de Jesus, que possamos ser obedientes. A nossa palavra diz assim, né? O nosso título de hoje diz simplesmente obedeça, simplesmente obedeça, né? Então Gênesis 7:5 fala, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé foi obediente, né? E salvou toda a sua família. Nesse trecho bíblico, somos transportados para o episódio em que o Senhor instrui Noé a construir uma arca, pois a terra seria devastada por um dilúvio por causa da impiedade de seus habitantes. Noé, mesmo não sendo jovem, aceita o desafio ao longo de muitas décadas constrói a arca segundo as especificações de Deus, que o Senhor lidera, demonstrando coragem, fé e obediência. Essa história é repleta de lições sobre coragem. Note que Noé enfrentou um desafio gigantesco. Ele teve que aplicar a fé e mostrar comprometimento mesmo quando aos seus olhos parecia impossível construir aquela arca. Imagino que Noé enfrentou muitas críticas, pois o que estava fazendo aos olhos humanos parecia uma completa loucura. Mas mesmo assim ele decidiu obedecer. Da mesma forma, Deus deseja a obediência de cada um de nós. Muitas vezes tomei decisões ousadas que não pareciam fazer sentido no primeiro momento, mas eu sabia que estava sendo direcionada pelo Pai ao tomá-las. Aprendi que obedecer a Deus muitas vezes é ir contra a maré, exige fé e confiança, mas sempre vale a pena. O chamado de Deus para viver o extraordinário implica muitas vezes em desafios que demandam coragem, mas as promessas se concretizam com a soma de interação da vontade de Deus e a nossa decisão em obedecer a Ele decisão em obedecer a Ele. Se você quer viver novos níveis de experiências com Deus, realizando grandes projetos e sonhos, precisa de coragem para dar um passo de fé e obediência, mesmo que aos seus olhos físicos pareça impossível. Lembre-se, o que é impossível para os homens é possível para Deus. A nossa frase de hoje fala coisas que você não vai entender, apenas obedeça. É verdade, queridos, tem coisas que a gente não vai entender, mas a gente precisa obedecer. Sempre que obedecemos, nós alcançamos paz, nós alcançamos, né, a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e a gente consegue descansar no Senhor quando somos obedientes, né? Então, queridos, a nossa palavra-chave de hoje é obediência. Então vamos ser obedientes ao Senhor. Meu tempo já vai acabar ali no meu vídeo, mas em muitas passagens fala sobre obediência, né? Mateus 28, 19, 20, Deuteronômio 30, 11, 14. Depois vocês leiam com tempo, porque é grande, não vai dar tempo de eu ler. Mas olha, queridos, que o Senhor fale grandemente ao seu coração, à sua mente, que nós possamos ser obedientes ao Senhor, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.